Pessoal, boa noite a todos. É muito interessante, muito legal recebê-los todos aqui. Tem alguns alunos que eu já conheço, o pessoal da nossa equipe, os nossos professores, a equipe do Departamento Regional, que se faz presente também aqui no Senai de Florianópolis. Muito gostoso receber todos vocês. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcos, eu sou o diretor aqui do Senai em Florianópolis. E hoje, num dia especial, dia não, né? É o dia, mas a noite também faz parte desse dia. Essa noite especial, nós vamos ter a oportunidade de contar com um palestrante especial também, que se dispôs a vir aqui conversar conosco, o professor doutor Jefferson Gomes, que é nosso diretor regional do Senai, e entenda-se diretor regional do estado de Santa Catarina, responsável pelo Senai em Santa Catarina, e também professor do ITA, ele é professor do ITA, e consultor da Unesco para o assunto de indústria avançada. E sobre esse tema, ele se dispôs a estar aqui conosco hoje, na data de hoje, para falar um pouquinho sobre isso, e tem a ver, esse assunto tem a ver com aquilo que nós estamos estudando, com aquilo que nós estamos nos envolvendo no nosso dia a dia, em sala de aula, ou no nosso trabalho, ou no nosso carro, ou na nossa casa, ou na nossa vida. Daqui para frente, nós vamos precisar pensar na indústria avançada. Não só na indústria avançada, mas eu acho que na nossa vida avançada. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que aceitaram o nosso convite, que estão aqui presentes, e passar a palavra para o professor Jefferson, que vai proferir a palestra. Obrigado, professor, por se fazer presente e oportunizar essa palestra para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Tudo bom? Bom, pessoal, antes de tudo, obrigado por vocês tirarem um pouco do tempo de vocês para escutar um pouquinho a respeito do assunto do qual vocês fazem parte o dia a dia, senão vocês não estariam aqui. Vocês não estão fazendo aqui nessa escola nada relacionado à saúde agora, nesse exato momento. Nada relacionado a humanas agora, nesse exato momento. E isso realmente é uma droga. Realmente é uma droga, porque vocês vão perceber que ao longo dessa palestra, o que eu quero passar para vocês é que a gente está num outro setor. Estamos num momento muito legal. É muito bom estar vivo agora, nessa época do ano. Você sabe que há 200 anos atrás, a gente não tinha indústria. Você sabe disso? Aproximadamente 200 anos atrás. Foi quando começou a tal da Revolução Industrial. O ser humano, você sabe quanto tempo tem? Como é que é o teu nome? Luiz, sabe quanto tempo tem o ser humano, a história do ser humano na face da Terra? 60 mil anos, cara. Sabe que há 25 mil anos, aproximadamente, ele tirou o Neandertal da face da Terra. 25 mil anos a gente conseguiu arrancar um outro cara parecido com a gente, que era o Neandertal. Há mais ou menos, só que a gente só foi aprender a fazer um outro tipo de comunicação, se não falada, a gente só foi aprender há mais ou menos uns 8 mil anos, que a gente resolveu desenvolver a escrita. Antes disso, um pouquinho, a gente conseguiu dominar o cavalo e o boi, 11 mil anos. O que eu estou falando? Estou falando que a gente só foi descobrir a escrita quando a gente já tinha passado muito tempo de nossa existência. Depois disso, lá por 2.750 anos atrás, é que a gente foi descobrir que existia alguma coisa diferente, que era o nosso raciocínio lógico. Foram quando surgiram 3 caras. Um cara que era Buda, outro que era Confúcio, e eles desenvolveram toda a lógica da religião, que a gente tem até hoje, baseado. E o outro foi Sócrates, não o jogador. Foi um cara que botou um monte de gente para trabalhar com ele, inclusive toda uma lógica de Platão, que vem lá pela frente, que é a nossa lógica de raciocínio ocidental. Isso foi bacana, que eu estou falando há 2.750 anos aproximadamente atrás. Sabe que depois disso aconteceu um monte de coisa, né? Roma, depois disso apareceu as grandes cidades europeias, começaram a ser descobertos outros continentes, descobertos pela nossa lógica de descoberta, nossa lógica ocidental de descoberta.
O que eu estou querendo dizer para vocês é que até 200 anos atrás, a nossa população era de 650 milhões de habitantes. Se eu pegasse 1000 anos para trás, a nossa população era de 600 milhões de habitantes. Se eu pegasse 200 anos para 2000 anos atrás, nossa população era de 500 milhões de habitantes. Qual é a nossa população agora? Aproximadamente 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Em 200 anos, a gente saiu de 650 milhões de habitantes para 8 bilhões. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é muito bom estar vivo nessa época. Porque com o desenvolvimento da indústria, é fato, é indiscutível que com o desenvolvimento da indústria, a gente melhorou a qualidade de vida do ser humano. Seja na indústria farmacêutica, seja na indústria para te proteger do frio, seja da indústria para te dar comida mais fácil, seja de qualquer coisa. A indústria fez isso. Perceba, então, o papel dela. Então, dentro dessa lógica, a gente passou aproximadamente Sabe, eu entrei na faculdade em 88. E quando eu entrei na faculdade em 88, eu entrei porque eu estava com vontade de fazer... Eu me formei em auxiliar de patologia clínica. Como é que é o seu nome, professora? Como que é? Luciana, eu me formei em auxiliar de patologia clínica. Tudo a ver com engenharia, né? Só que eu tinha 17 anos aproximadamente, só que eu não tinha a mínima noção do que eu queria fazer. Curiosamente, não. Eu acho que só eu não tinha. Todo mundo aqui, com 16, 17 anos, já sabia exatamente o que queria fazer. Todo mundo aqui é seguro pra caramba. Eu era completamente inseguro. Só que eu tirava boas notas. Então, eu tinha uma faculdade lá em Florianópolis, eu morava em São Paulo, tinha uma faculdade lá em Florianópolis, que o ranking da Playboy, que eu lembro muito bem, a capa, que era a Luma de Oliveira, não existia guia do estudante na época, o ranking da Playboy, ela dizia o seguinte: a faculdade boa que tem em Florianópolis se chama Engenharia Mecânica. Se falasse para mim que era engenharia de cadeiras, eu ia fazer engenharia de cadeiras, porque como eu sou manezinho, e eu tinha parente aqui, e aqui em Florianópolis tinha muita mulher bonita, eu vim para cá fazer faculdade. Só por causa disso que eu fiz engenharia mecânica. Naquela época, a única forma que tinha para se estudar alguma coisa longe era uma biblioteca, que tinha um local chamado Comute. E lá no Comute, a gente passava e via as revistas que tinham mais ou menos umas fotos, e a gente pedia aquelas informações, depois de uns 2 meses aquelas informações apareciam. Depois de um certo tempo foi aparecer um tal de ICQ, que ficou facilitando a nossa comunicação. Pois bem, eu sou da época dinossauro, e essa época dinossauro é de 1988. Muita gente aqui nasceu antes de 88, eu estou vendo aqui. Mas o que é interessante dizer é que, passada a minha faculdade toda, quando eu me formei, que começou aqui no Brasil a ter alguma coisa relacionada fortemente com a internet. Bom, o que eu estou querendo dizer? Uma primeira etapa da indústria, que a gente pode dividir em vários pedaços, que eu vou dividir para vocês aqui, é uma indústria convencional. E agora vem uma indústria um pouco diferente, chamada indústria avançada, que, na verdade, a gente podia chamar assim, ó, de indústria conectada. Como é que é o nome daquele moço que está de listrado, aquela moça que está no meio e aquela outra moça que está de vermelho e branco? Os 3 estão no WhatsApp. Agora, vocês 3. Vocês 3 estão no WhatsApp. Sabe que, para eu vir para cá, uma coisa legal que a gente faz, Florianópolis é uma cidade difícil para andar para caramba, né? E eu, particularmente, usei um aplicativo de software que me facilitou, por uma lógica básica, que ele passa uma informação para um determinado lugar, e essa informação, por sua vez, é capturada por um sistema de inteligência artificial, e a gente consegue saber quem é que tem aquele aplicativo de software que está passando de carro em algum lugar, e começa a encher de informações. É um software israelense, muito interessante para quando a gente tem problemas de movimentação, de mobilidade urbana. Se eu quiser passar uma informação agora para um amigo meu, que está via WhatsApp, está ali longe, ou ali em cima de mim, geralmente a gente passa o WhatsApp para o cara que está do lado, isso é engraçado, também, eu consigo também com muita facilidade fazer isso. O que eu estou querendo dizer é que se eu quiser chamar um táxi, se eu quiser terceirizar o serviço de qualquer coisa, eu posso rapidamente conectar com uma pessoa. Vocês acreditam que, basicamente, essas coisas não são praticamente fáceis de serem colocadas nas empresas? Para tratar dessas coisas, vários países têm tratado disso.
Se você for olhar na internet, você vai encontrar vários relatórios a respeito de vários países que estão perguntando assim, fazendo a seguinte pergunta agora: como é que eu posso conectar a minha empresa com as coisas que existem hoje? Mas não só isso. Tu imaginas, como é que é o teu nome, mestre? Lucas, tu imaginas assim o seguinte: conectar e usar devices, de usar equipamentos, é a coisa mais simples que tem. Só que eles estão perguntando a seguinte coisa: qual as consequências que eu terei na minha sociedade se eu continuar fazendo isso cada vez mais? Que é o que me parece. É o que me parece. Vocês nem imaginavam, para qualquer um de vocês aqui, vocês nem imaginavam que um dia vocês teriam um smartphone a preços extremamente simplórios para ter no seu dia a dia. Se você fosse pegar um smartphone há 5 anos atrás, basicamente seria praticamente impossível. Você só passava informação de SMS há simplórios 5 anos atrás. Hoje, você gasta a tua internet de uma maneira que você nem imagina, porque também não sente teu bolso. Percebe que o teu custeio está diminuindo drasticamente? E se esse custeio está diminuindo drasticamente para ti, Lucas, imagina o que está diminuindo para as empresas. Então, esses países estão querendo verificar o que vai acontecer com essa radical diminuição de custeio. E não só isso, qual o efeito que isso vai dar, por exemplo, sobre o emprego? Quantos de vocês começaram a fazer Senai porque vocês imaginam que vocês vão ter empregos? A gente vai falar aqui sobre empregos. Quantos de vocês aqui imaginam que vocês, fazendo Senai, vocês podem desenvolver as suas respectivas empresas, ser empreendedores? Esses caras estão discutindo o que vai ser de empreendedorismo nesse mundo. Quantos de vocês aqui perceberam rapidamente que, como é muito mais barato hoje pegar táxi, porque começou a surgir um monte de gente aplicando táxi de uma maneira diferente, o tal do Uber. E se isso está sendo reclamado pelos taxistas como uma coisa que está ferindo o status quo deles, tu imaginas agora as outras profissões que vão ser feridas com outros tipos de Ubers, não ligados a táxi, mas ligados a outros tipos de coisas. E creiam, antes de vocês se formarem, Ubers de outras coisas já estarão presentes no dia a dia. Antes de vocês se formarem. E quantos desses caras aí estão preocupados também em saber como é que vai ser a legislação da questão da mudança, de alteração da relação empregado e empregador? Lucas percebe que eles estão completamente preocupados com isso. Tem alguns países que perceberam que isso é uma coisa importante. Os alemães perceberam depois de um tempo atrás, 2 anos, 3 anos atrás, eles perceberam uma coisa. 2 grandes corporações germânicas foram invadidas por hackers, há 5 anos atrás. Sabe o que esses hackers fizeram dentro dessas empresas? Fizeram as máquinas se chocar. Todas começaram a bater. Pá, 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 para tudo quanto é canto. Os caras foram desesperados para o governo, falar, tem invasão, tem aqui a minha segurança cibernética está sendo comprometida. Quando eles foram até o governo ficou preocupado, porque isso pode gerar um terrorismo danado, e depois de um certo tempo as pessoas perceberam, putz, é uma droga, mas é uma baita oportunidade. Dá para a gente desenvolver um monte de produtos. Para isso eles fizeram uma coisa chamada branding. Branding é um nome lindo para quando você quer desenvolver uma marca antes dessa marca existir. Eles começaram a vender a lógica de competitividade. E venderam uma marca chamada Indústria 4.0. Já ouviram falar dessa marca? Alguém aqui ouviu falar de uma marca chamada Indústria 4.0? Levanta o dedo para mim. 1, ou 2, ou 3, ou 4. Mas Indústria 4.0, para quem trabalha na indústria, é quase que certeza de indústria competitiva, de marca nova, de indústria moderna. Só que eles sempre vão se lembrar de empresas alemãs. Percebe? Eles inventaram a lógica que eles sabem cuidar de segurança cibernética e sabem conectar máquinas em coisas novas, chamadas greenfields. Ambientes que você nunca imaginaria. Na Alemanha, se você vai visitar um dia a Alemanha, por incrível que pareça, muita gente vai querer te vender um turismo, que é visitar uma fábrica. Tem fábrica lá que fabrica carro de uma maneira automatizada, que tem robô de uma maneira diferente. Eles vendem isso como um passeio turístico. Isso é branding. Bom, o americano pensou de uma maneira um pouco distinta. Ele pensou o seguinte, vou começar a desenvolver a indústria de maneira que essa indústria seja
fácil de ser conectada. Por quê? Porque eles dominam a internet. As grandes empresas, as grandes casas de software são americanas. Recentemente, elas começaram a adquirir empresas da área de hardware, várias empresas de software americanas, Google, Facebook, comprando empresas de hardware americanas ou estrangeiras, mas por elas, virando empresas americanas. E eles perceberam que dava para fazer uma coisa: vamos conectar isso tudo com sensores. Sensores que vocês aprendem a usar aqui, nos seus respectivos cursos. Já aprenderam? Estão mexendo com sensores? Estão mexendo com programação? Bom, vocês vão mexer com isso. Quem programa tem que saber utilizar um sensor na ponta. E se sabe usar um sensor na ponta, conecta e a coisa vira smart. E se a coisa fica smart, eles pensaram, vamos fazer a internet das coisas. Só que não somente a internet das coisas, vamos vender a ideia que as empresas, as indústrias, vocês aprenderam no colégio que existia o setor primário, setor secundário e setor terciário. Setor primário, o que é? Agricultura. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio. Não. Não existe mais isso para americano. Para eles, é a indústria a indústria da agricultura, a indústria do entretenimento. É a arte de transformar algo. E eles pensaram, se eu tenho sensor, se eu tenho programação, eu posso fazer a internet industrial das coisas. Bingo! Mais um branding. Quando você fala de internet das coisas, você lembra de americano. Isso se traduz diretamente, e o maior país o produtor de coisas é um país chamado China. Isso se traduz diretamente numa figura como essa aqui, ó, que eu tive dificuldade para botar, porque muda ali. Tá. Isso aí. Isso se traduz necessariamente nessa figura. Consequentemente, esses três países, China, Alemanha e Estados Unidos, são os três países que ficam no topo relacionado à manufatura. Se vocês nasceram, basicamente, quase todos aqui nasceram numa época em que tudo era made in China. Para aqueles que são um pouquinho mais velhos, que começaram a estudar, que estudaram na década de 80, o pessoal sabia muito bem que essa coisa de China era uma coisa de coisa ruim. Surgiu uma coisa como se fosse nova. Hoje é uma coisa normal. Só que tem um detalhe, a gente aprendeu também nessa época que americano era o grande produtor. Vocês sabiam que os Estados Unidos, até 1970, era o maior produtor de petróleo do mundo? Não era o Iraque, não era a Arábia, não era nada, não era Irã. Era os Estados Unidos. Sabiam disso? Vocês sabiam que dentro dessa mesma lógica, eles eram os grandes produtores mundiais? Tudo era made in USA. Sabia que até 1978 o Brasil importava leite dos Estados Unidos? Leite, esse mesmo leitinho que você toma com chocolatinho, como aqui em Santa Catarina a gente fala tudo em tinho, né? Um leitinho com chocolatinho com cafezinho, né? Com pãozinho, com manteiguinha. Bom, mas enfim, esse mesmo leite era importado. Bom, os Estados Unidos tinham perdido completamente. A expectativa é que, em função da internet industrial das coisas, os Estados Unidos suplante ao final dessa década. A expectativa desses caras, da Deloitte, que é uma grande empresa de consultoria do mundo, que agora em 2016, 2 meses atrás, disse que os Estados Unidos passam a China na questão de manufatura. O que vocês têm a ver com isso? De repente, se eu estou estudando na área de tecnologia, quero saber onde é que está o meu país e quais são as minhas possibilidades de desenvolver alguma coisa. Afinal de contas, se eu estou estudando, eu posso ser ou um empreendedor ou posso ser um trabalhador de uma grande corporação. Bem, o Brasil, em 2010, ele era o 5º lugar na produção de bens manufaturados do planeta. Em 2013, ele passou para o 8º lugar. Em função dessa nossa briga de A por B, de corrupção A com corrupção B, de crise relacionada a tudo isso fez um impacto tão grande, que nós passamos para 29º na colocação. Nossa economia foi de bancarrota. Pode ser que a gente, 28º ou 29º? 29º. Pode ser que a gente passe um pouquinho, melhore um pouquinho, daqui a 3 anos a gente fique na posição 23. Portanto, esse trabalho que eu faço agora parte, a gente começou a escutar 700 empresários do Brasil todo para tentar entender o que eles estavam pensando a respeito de posicionamento em indústria. Essa mesma indústria que vocês vão trabalhar daqui a simplórios 2, 3, 4, 5 anos.
E como é que essa indústria se comportará relativa a esses pilares que eu falei para vocês? Não somente quais são as tecnologias bacaninhas que vão ser boas serem colocadas, mas quais são as implicações a respeito de legislações, regulações, desenvolvimento de cadeia de suprimento, desenvolvimento de recursos humanos. O que dá para fazer nesse aspecto? Tem uma parte que trabalha com o governo, tem uma parte que trabalha em instituições de ensino, como essa daqui. 24% de instituições de ensino, 12% do governo, 64% de empresas. Empresas de vários setores distintos. É sobre isso, sobre essas lógicas, que eu vou apresentar para vocês alguns resultados, mas sempre com a dinâmica de considerar por que vocês estão estudando aqui. Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Porque eu fiz essa pergunta para mim quando estava no segundo ano de engenharia. Somente no segundo ano que eu fui perguntar, valia a pena eu estudar engenharia? Não, não valia. Eu não suportei fazer o curso de engenharia. Achei um saco fazer aquele curso de engenharia. Terminei. Mas, na verdade, eu fui me encontrar muito tempo depois, quando eu continuei estudando outras coisas. Mas, durante aquela graduação, eu não conseguia entender um nexo daquilo. Um professor dava uma aula de uma coisa, outro professor dava uma aula de outra, e me explicava um monte de teoria, eu não via nenhuma prática. O que me adiantava? Eu gostava quando eu estava na patologia clínica, que eu aprendia a dar injeção, aprendia a tirar sangue, aprendia a fazer essas coisas, aprendia. Bom, mas a engenharia não, né? A engenharia era um saco. Aqui no Senai eu acho que a gente vê um pouco mais de prática nesse aspecto. E os nossos cursos superiores, eles têm sido fortemente forjados para trabalhar diretamente a prática em relação à teoria, né, professor? Bom, mas isso posto, essa é uma questão que a gente vai ter que discutir, porque se a gente realmente ser bem formado em indústria avançada, algumas coisas a gente tem que aprender. Por exemplo, que Katsu se chama indústria avançada. Então, como eu falei para vocês, a gente saiu de algumas fases da indústria. Portanto, só para a gente se situar. A gente saiu de uma primeira fase. Você sabe por quê? Como é que é o teu nome? Vocês são gêmeos? Não? São irmão. Mas vem cá, você sabe por que o automóvel surgiu na face da Terra? Sabe quando é que o automóvel surgiu antes de virar produto? Ah, isso é uma coisa diferente, né? Quando surge uma coisa, quando ela vira produto. Sabe? Foram 30 anos para um automóvel ser inventado e depois virar um produto. E sabe por quê que o automóvel virou produto? Alguém aqui já viu a Corrida Maluca? Penélope Charmosa. O que vocês lembram da Penélope Charmosa? Qual a roupa da Penélope Charmosa? Como é que é o teu nome? Camila, você é especialista em Penélope Charmosa. Qual a roupa da Penélope Charmosa? Macacão rosa. Tem alguma coisa no cabelo? É um capacete que ela usa no cabelo? Ou é uma touca que ela usa no cabelo? E por que ela usa touca no cabelo? Porque uma coisa imperial, lembra aquela? E cabelo encolheu todinho. Lembra dessa música? Porque cabelo é uma coisa fundamental nessa nossa sociedade para as mulheres. Não sei por quê. Vocês levam tão a sério o cabelo. Mas o fato é que era daquela época também. E basicamente, sabe por que acontecia isso? Porque para você ligar um automóvel, você precisava de alguma pessoa mais forte para dar um motor de arranque, para dar arrancada naquilo lá. E como o motor era uma construção meio esquisita, porque você tem 4 tempos, você tem 4 explosões acontecendo quase que simultaneamente, mas não pode ser simultaneamente. Elas têm que ser com uma variaçãozinha curta. E sabe o que acontece? Quando você faz um motor explodir, você joga tudo para uma parte de cima dele, que é um chamado cabeçote. E na parte de baixo, que vai ter que aguentar o esforço todo, vem uma coisa chamada bloco do motor. A junção entre um e outro, essa coisa toda de explodir um monte de coisa, fazia com que as coisas não fossem muito bem tampadinhas. Quem teve Fusca aqui, que é um carro mais novo em relação ao carro da Penélope Charmosa, quando descia um morro e o carro começava a fazer pá, pá. Era assim. Imagina o carro da Penélope Charmosa. Ele explodia. Tem um vídeo fantástico de Ford mostrando a tendência do motor de Ford, que ele anda numa rua. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar facilmente. Ele anda numa rua toda maluca, que não tem asfalto, não tem nada, porque era um traço para o cavalo. Tanto é que em espanhol o carro chama coche.
coche, sei lá como se fala em espanhol. Mas é uma coisa chamada carroça. Para isso. Então ela soltava fumaça pra caramba, Camila. Tu imaginas uma mulher dirigindo um carro em que o motor está na frente, por isso que o Fusca fez sucesso, que o motor foi para trás também, e daí acabou com o problema da fumaça indo para tua cara. Esse motor na tua frente, como não tinha, ele era uma substituição de carroça, essa fumaça vinha toda para tua cara, porque se está indo, o carro está soltando fumaça. Essa coisa de cano de escape lá para baixo é coisa muito moderna. Uma vez eu peguei um livro que mostrava como é que as pessoas dirigiam em 1927, aqui na Biblioteca de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele dizia o seguinte: na hora que você chegar numa curva, freie. Não faça Está no livro. Porque você tinha que aprender a dirigir um automóvel que não era uma carroça. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa primeira invenção, grande invenção da face da Terra, que foi a revolução do automóvel, surgiu por um problema bem clássico. A cidade de Londres tinha aproximadamente 2 milhões de habitantes. Nessa cidade de 2 milhões de habitantes, tinham aproximadamente 400 mil cavalos, que levava todo mundo de um ponto a outro sem fazer barulho nenhum, a uma velocidade média de 15 km por hora. Velocidade da cidade de São Paulo hoje. E, além disso, como você não fazia barulho nenhum, as pessoas conversavam. Só que tinha rush, igual a qualquer lugar, porque eram 400 mil cavalos. Já viste uma polícia montada passando por ti? Talvez você nunca tenha visto. Mas você sabe se a polícia montada passou perto de onde você estava? Você sabe. Por quê? Porque ela deixa um rastro. E esse rastro de um cavalo muito bem tratado dá 17 quilos de estrume por dia. Londres tinha 400 mil cavalos, cada cavalo fazendo 17 quilos de estrume por dia. Imagina o que era essa cidade. Por isso que as cidades, quando você vê os filmes, House of Cards, que a mulher toda hora sobe uma escadinha e vai entrando, sabe por que tem aquela escadinha na rua? Porque tinha tanta bosta na rua que o cara tinha que subir, ou então tinha tanta neve que o cara tinha que subir, porque chegava em casa e estava mais limpa a casa. Não levava a bosta, que quando fica seca, vocês não sabem o que é. É um pó verde fedido que dói. O automóvel surgiu porque nessa cidade teve um problema sério de uma febre chamada tifo. E tem uma coisa que o europeu morre de medo, é com problema de saúde pública, porque morreram muitas pessoas por problema de saúde pública, principalmente por saneamento. Logo de cara, o governo incentivou o surgimento do automóvel. E o automóvel foi a mesma lógica com Ford em Nova York, porque teve o mesmo tipo de problema. Ele se uniu à Tesla. Tesla queria fazer o carro elétrico. Só que o carro elétrico, o Tesla resolveu disputar uma coisa, que carro é carro, né? 30 anos aí, não está fazendo nada. Imagine você, vou concorrer com outra coisa. Foi disputar na cidade de Nova York a eletricidade entre corrente contínua e corrente alternada em Nova York. E daí Ford foi impelido rapidamente para trabalhar com a área de petróleo, porque o governo americano, recentemente, com 2 irmãos, tinham descoberto uma tecnologia que era a tecnologia de furação, broca, usinagem, furação de chão. E esse chão, basicamente, fez com que eles conseguissem petróleo a uma alta velocidade. Bombear petróleo com uma alta velocidade. Resultado prático, acreditem se quiser, automóvel surgiu por um problema de saúde pública. E pode ser que a gente mude a matriz de automóvel por saúde pública também. Mas o fato é que a primeira revolução industrial surgiu para fazer a mudança da força motriz por vários motivos. Força motriz por problema de saúde pública, força motriz para pegar comida mais rapidamente ou em maior quantidade com as carruagens, não, as locomotivas. Viu? Eu sei por essa onomatopeia, né? Não é isso? Onomatopeia. Bom, a segunda parte é uma parte muito mais legal, que é a parte do desenvolvimento da eletricidade. Você conseguiu trazer eletricidade. Imagina um ambiente completamente cheio de lenha queimando. Sabia que em Londres, em 1955, 6 mil pessoas morreram numa coisa chamada smog? Que era o fog, com fumaça, das chaminés das casas. Morreram numa semana. Bom, as cidades eram muito, muito poluídas, o ar era muito poluído. Queiram ou não queiram, a gente tem melhorado bastante. Acreditem se quiser. É muito. Eu desvirjo sempre do meu pai, que meu pai sempre tem a mania de falar que antigamente o mundo era melhor. Eu falo,
cada dia que passa é melhor. Divirjo totalmente. A gente só melhora. Senão, a gente não estava em 8 bilhões de habitantes. A gente continuaria em 650. Para mim, é uma conta matemática. Bizarramente matemática. Mas surgiu a eletricidade. E essa eletricidade fez que a gente mudasse completamente a nossa forma de ser. Inclusive, procriamos mais, obviamente, em função da eletricidade aberta à noite. Verdade. Bom, rapidamente, passados mais 60 anos, aproximadamente 60 anos, a gente substitui a elétrica, substitui não, inclui junto com a elétrica a parte de eletrônica, junto com a parte de tecnologia da informação, essa mesma que vocês vivem, estão fazendo muito relacionado a isso. Isso muda completamente a nossa lógica, porque a gente traz para a indústria um ambiente da digitalização. Começa a surgir os primeiros CAX, CAD, CAM, CAI, vocês podem imaginar. Isso facilita bastante a nossa lógica de desenvolvimento de produtos. Vocês sabiam que era uma lógica muito difícil você produzir qualquer coisa? Um produto para ser lançado ao mercado demorava aproximadamente 6 anos. Porque até você sair da prancheta e botar o produto, um automóvel, durava 6 anos. Você tinha que fazer aproximadamente 1.500 avião, você só faz um. Meu segmento é aeronáutico. Um protótipo, 1.500 protótipos. Avião só dá para fazer um protótipo, né? E aí se esse protótipo cai, né? Bom, mas o ponto nevrálgico é que hoje você precisa de 350 protótipos para se lançar um automóvel. E o tempo de lançamento, eu tive a oportunidade de trabalhar numa indústria automotiva lá fora durante algum tempo, e essa indústria automotiva ela se beneficiou muito quando a Mercedes-Benz demorou 6 meses para lançar um carro chamado Classe A. Aquele modelo de carro foi uma belezinha, ela ter atrasado a fabricação das matrizes de capô. Uma matriz de capô de automóvel, para ser fabricada com toda essa lógica de digitalização, capô, um simples capô de automóvel, custa aproximadamente 3,5 milhões de dólares para ser fabricado. Tudo é muito complexo. Sabe a diferença entre complexo e complicado? O complicado depende só de ti. É difícil pacas. O complexo continua sendo difícil pacas, mas depende dos outros. Aí é fogo. Bom, a grande diferença para essa indústria agora é a internet. E a gente consegue conectar a internet dentro de todos os processos. A internet utilizando uma coisa muito interessante chamada Big Data. Se você vai agora no supermercado grande, saiba que todos os produtos que estão nas gôndolas, eles estão porque eles conseguem rastrear todos os cartões de crédito que vocês pagam para verificar quais são os produtos que são pagos. E, consequentemente, eles colocam nas gôndolas principais aqueles produtos mais comprados. Sabiam disso? A gente compra isso de empresas de cartão de crédito. Isso é Big Data. Agora, tu imagina se você consegue pegar Big Data e botar inteligência nessa história toda. Aí a coisa começa a ficar interessante. Você começa a usar o Big Data para alguma coisa. Dentro desse aspecto, Big Data mais internet das coisas e mais outras coisitas mais, a gente muda completamente a lógica, porque a gente traz esses elementos aqui, digitalização, inteligência artificial, sensores, robótica colaborativa e manufatura híbrida. Me diz uma coisa, gente, o que vocês estão aprendendo aqui no Senai? Se não, justamente pedaços dessas fatias de bolo. Se eu fosse vocês no mundo de hoje, que está completamente conectado, e eu vou dizer para vocês, conectado e barato. Muito barato. Você sabia que existe uma lei chamada Lei de Moore? Essa Lei de Moore, que é uma lei de 1966, ela dizia o seguinte: a cada 18 meses, a cada 24 meses, é um cara que trabalhava na Intel, para transistores, a cada 24 meses, a potência dos meus transistores, ela modifica, com o mesmo dólar que eu compro uma quantidade de potência, daqui a 24 meses, com o mesmo dólar, ela se dobrará. Ele estava errado, muito errado, porque não era 24 meses, 18 meses. E com o tempo eles perceberam que isso também servia para chips. E depois de um tempo eles perceberam que isso para potência também estava meio esquisito, também servia para transmissão de dados. E depois de um tempo eles perceberam que essa mesma lei ela servia para sensores, vários tipos distintos de sensores, a cada 18 meses. E passa isso que está acontecendo. Deixa eu ver aqui, 1, 2... Diminuiu. Até agora tem 2. No começo eram 4. Não, mais que 4. Que estavam em WhatsApp.
E daí, nesse aspecto, a gente percebe o quão barato ficou e quão maravilhoso é isso. O poder de você utilizar sensores diretamente e aplicativos, chips, diretamente para facilitar a sua vida. Percebe que a indústria perde uma lógica tradicional. Antigamente, você esperava todo o tempo do mundo. Eu lembro que eu fui comprar o meu primeiro computador de manhã, porque à tarde era outro preço. Eu comprei o computador de manhã, eu me lembro que eu comprei como se fosse um cara fala assim, comprei um carro, né? Eu falei, comprei um computador, né? Comprei um computador. E comprei um computador. Agora, pergunta para mim para que era computador. Comprei um computador, porra. Computador, vou usar, depois eu vou ver o que vai acontecer. Ninguém mais faz isso na face da Terra. Todo mundo quer se conectar a alguma coisa. Eu preciso botar uma internet lá em casa, eu preciso ver Netflix. Ninguém compra mais o equipamento. Todo mundo compra o serviço. E a coisa perde a lógica. Eu não quero comprar um celular, eu quero comprar um conector. Mudou a lógica de concepção industrial. Então as pessoas trabalham para o significado. Percebe? Estude. Utilize o Senai para mudar a sua forma de ganhar dinheiro. Porque se você entende que aquilo ali está, estou falando para vocês, isso aqui tudo está cada dia mais barato, tudo. E se isso tudo aqui está cada dia mais barato, será que você não consegue montar nada diferente, juntando todas essas possibilidades? Já estudaram matrizes? Quem estudou matriz aqui? Se estudou matriz, percebe que existem várias possíveis combinações. Se ela for quadrática, ainda está uma belezinha. Tem várias possíveis combinações de produtos, porque tem quantos tipos de sensores? Tem quantos processos de digitalização? Tem quanto? Percebe? Bom, é isso que eu estou dizendo. Isso aqui fez com que tudo ficasse muito barato. O que a gente chamava de interface homem-máquina, a Simplórios, 3 anos atrás, mudou. Porque com isso, com inteligência artificial, inclusive, a gente está mudando para interface máquina-homem. E aí, minha gente, começa a ter um pepininho com o pessoal que gosta de proteger o mundo status quo do trabalho, sabe? A nossa CLT é uma CLT da época do Onça. Tem um monte de coisa importante lá na CLT. Mas tem uma coisa que ela não previu, que o mundo ia mudar. E se a interface vira máquina-homem, significa que a máquina começa a ter algumas coisas diferentes com a gente. Porque se a gente consegue lançar novos produtos, a gente pode lançar novas lógicas. Por exemplo, deixa eu botar aqui na maquininha que eu queria. Vou lá de frente. Esse aqui. Esse aqui não é importante. Isso aqui eu gosto. A gente pode lançar coisas diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho um robô que é um chamado exoesqueleto robótico que trabalha. O cara tá, sabe isso aqui é um aluno nosso lá do ITA. Ele está usando o Kinect para fazer com que o robô seja manipulado nessa coisa. E agora eu tenho aqui vários outros produtos que não deu pau aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Oxa, peraí. Só um instantinho. Okay, depois eu volto naquela figura ali. Pronto. Aquele cara lá de cima, basicamente, ele desenvolveu, foi um aluno desses aqui que eu estava mostrando, que ele desenvolveu aquela cobrinha. Ele desenvolveu essa cobrinha que a gente fez para fazer análise de ponta de asa de avião. A asa é difícil você verificar se ela tem algum problema, porque ela é muito longa. Uma asa de avião, ela bate, de um avião 380, ela bate aproximadamente 17 metros. Lá enverga, 17 metros numa grande turbulência sem quebrar. De um 380, um avião grande. Esse avião pequeno que vocês pegam, que vocês veem voando tudo quanto é canto, da Airbus, da Boeing, ela enverga aproximadamente uns 6 metros. Fiquem tranquilos, não vai quebrar. 6 metros ela enverga e não vai quebrar. E ele desenvolveu para fazer análise de asa, e essa análise de asa ele chegou à conclusão que podia ser utilizado para vender para o automóvel. Ele montou essa empresa aqui e começou a perceber que dava para ele vender para uma indústria automotiva, que é a General Motors. Só que aqui no Brasil estava muito difícil para ele manter a empresa. Ele foi para o Dubai, montou a empresa no Dubai, hoje está super bem lá no Dubai. Aqui do lado direito aqui é uma possibilidade que a gente tem visto com robôs, que a cada dia que passa, esses robôs podem auxiliar a pessoa para fazer um determinado tipo de trabalho. Esse é um robô do dia a dia, que todo mundo usa. Está para vender em tudo quanto é lojinha de mercado lá fora do país. Só que aqui no Brasil é proibido. Aqui a gente não pode ter um robô trabalhando com um ser humano desse jeito. Mas o que é mais impressionante está aqui à esquerda embaixo. São esses robôs autônomos que servem, já estão existindo, para trabalhar contigo, no teu dia a dia. Eles tomam decisões.
E é muito interessante, porque vocês têm reparado o quanto espertos eles são. Vai chegar esse cara aí que vai tirar a maletinha, depois ele vai chegar e vai dar um empurrão nesse cara, e esse cara vai levantar. Que nem um soldado universal. Já viram esse filme? É? Bom, isso não é fantasia. Essa empresa é a Boston Dynamics, recentemente foi comprada pela Google. O governo americano falou o seguinte: você pode ir comprar, a Boston pode ser vendida, mas ela só pode ser vendida se for para uma empresa americana. Então, nessa lógica que eu estou falando para vocês, isso daqui é realidade. E sabe de uma coisa? Esses robôs aqui ficam baratos 10% a cada ano. 10% a cada ano. Se você hoje tem um parente que teve algum problema, que estourou a coluna, ele tem que fazer uma operação, essa operação necessariamente, se ela é muito delicada, porque ela está na iminência daquela pessoa ficar paraplégica, muito provavelmente ela vai ter que ser operada por um robô. Poucos têm acesso ao robô. Consequentemente, a pessoa vai ficar paraplégica. Esse robô está lá no Hospital Albert Einstein. R$20.000 a hora de utilização desse robô. Todo mundo aqui consegue fazer uma operação dessa? Só que tem um detalhezinho. Como ele fica 10% mais barato a cada ano, o cálculo é que daqui a 8 anos, esse robô já é máquina de SUS. Máquina de SUS, este robô. Resultado, vocês acreditam realmente que esse curso que vocês estão fazendo, relacionado a tudo que é ligado à mecatrônica, desenvolvimento de programação, tudo que é relacionado a isso, não é simplesmente um cabide? Uma chance para você arranjar um emprego? Acho que não, né? Acho que é um pouco mais, né? Então, dentro dessa lógica, o que a gente está dizendo é o seguinte: existem aproximadamente, eu não vou ficar rodando todas essas transparências aqui, mas eu gosto dessa figura aqui, ó. Existem aproximadamente 4 tipos de empresas para você trabalhar. Isso aqui é um relatório de uma empresa chamada McKinsey. Ele agora é um relatório também de 3 meses atrás. Anne, você controla o meu tempo, né? Eu posso falar um pouquinho ainda? Vocês não estão aborrecidos? Não? Esse relatório da McKinsey é legal, cara, porque ele fala o seguinte: olha, dá para você pegar tudo quanto é máquina velha e deixar inteligente. Sabe por quê? Porque a lógica da mecatrônica é deixar tudo funcionando. Então ela pega os sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, tudo que você pode imaginar dentro de uma máquina, para fazer uma determinada operação, ele mantém tudo funcionando. O que os caras começaram a descobrir? Pô, para fazer uma determinada operação, eu não preciso da máquina toda funcionando. Mas as máquinas velhas estão aí. Então não dá para você fazer um trabalho em cima das minhas máquinas velhas e começar a racionalizar o uso desses processos? E daí você me coloca um sensor que me diga isso e eu fico verificando via app no meu celular. Ué, não tem um cara que faz segurança de casa e você verifica do teu celular? Por que você não pode verificar consumo energético, número de peças, blá, 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 tudo que você pode imaginar via a mesma coisa? Começou a aparecer uma enxurrada de novas oportunidades de negócio. O pessoal percebeu fortemente isso. Aonde? Nos Estados Unidos. E no Brasil? No Brasil, a gente tem uma massa de 6% da nossa população fazendo curso técnico. A gente só acredita que quem vai fazer curso bom é quem está no superior, no Brasil. Na Alemanha, um país bonitão, né? Sério, correto. 60% da população faz curso técnico. Na Suécia, 78% da população faz curso técnico. Aqui no Brasil, nós não. Só 6%. Tudo bem, a gente está certo. Eles estão errados. Técnico é ruim. Bom, e formações tecnológicas? A mesma proporção. Então, dentro dessa lógica, eles perceberam que existe, com esse pessoal bem formado, existe uma grande chance de novos negócios acontecerem. Vocês vão ver no meu último slide o que significa isso. Bom, outro grupo é o grupo de coisas novas. Plantas inteligentes em alta escala, já que a gente tem que alimentar 8 bilhões de habitantes nessa face dessa terra. Como é que é o teu nome? Johnny? Você come o que de manhã, Johnny? Você come café? Ah, tá. Você toma café. Mas o que você faz? Só toma um café e sai? Come um pão. Fabricado. Fabricado. Café? Fabricado. Alimento hoje é
Tudo fabricado, não tem mais essa coisa de pegar ali no quintal de casa, pegar a banha do porco que matou para fazer banha manteiga, lembra disso? Era bom, né? A banha com açúcar em cima do pão, isso era bom. Fazia mal isso. Ninguém acredita que se comia isso. A Simplórios, 25 anos atrás, se comia isso, gente. Acredite se quiser. Banha com açúcar e pão. Velho. Rabanada. Bom, mas o fato é que esse tipo de setor tem crescido para a gente dar 8 bilhões de pessoas, a gente dar comida, dar roupa, dar remédio. É uma indústria chamada de produção em massa. E, basicamente, gente, nesse tipo de indústria, as máquinas vão ser extremamente inteligentes. Esqueça, gente. Esqueça. E aí, vamos trabalhar bem tranquilo com essa situação. Como é que é o seu nome, amigo? Ronaldo? Ronaldo, você é o Ronaldo? Não, né? Ele é o Ronaldo da área de qualidade? Não, não é o Ronaldo na área de qualidade. Tem um Ronaldo que faz todos os trabalhos do Senai na área de qualidade. Tem o Ronaldo e o Carlão, não é ele, o Ronaldo. Bom, mas até eu esqueci, ó, fiquei emocionado. Eu esqueci mesmo, cara. Ah, boa. Depois eu lembro o que eu ia perguntar para ti. Mas, enfim, mas o fato é que... esqueci. A outra parte são plantas inteligentes para customização. Sabe o que é isso? Eu estava conversando com um presidente de uma indústria automotiva uma semana atrás, aproximadamente. E ele, não, 2 semanas. E ele falou uma coisa para mim muito legal. Ele falou assim, cara, vai chegar daqui a 5 anos, máximo 5 anos, o pessoal já vai escolher o seu banco do automóvel que ele quer, o painel que ele quer do seu automóvel, as características básicas que ele quer de um automóvel. Eu falei, 5 anos? No Brasil vai demorar um pouco, porque a gente tem um problema. Mas não vou dizer qual é o problema para vocês. Mas o fato é que daqui a 5 anos ninguém está comprando isso como se fosse a coisa mais simples do mundo. O pessoal chama isso de customização em massa. É você pegar as indústrias de massa e fazer algumas customizações para ti. Outro tipo de planta é chamada e-plant. Ora, você realmente precisa trazer toda aquela parafernália que você tem mercado para ir para a tua casa? Tudo aquilo, aquelas embalagens, tudo. Quem sabe você poderia fazer grande parte dos produtos que você compra no supermercado em casa. Tem máquina de prototipagem hoje que já está prototipando alimento. Você pode fazer o protótipo de alimento. Você pode fazer protótipo de qualquer coisa que você queira colocar na sua casa. Existe uma grande tendência para isso. Muita gente estudando isso, para fazer isso virar comum. Percebe? Será que essas máquinas para serem fabricadas são difíceis? Só eu tenho 6 alunos que abriram suas empresas fazendo máquina de prototipagem. Cada um com a sua firminha, vendendo para tudo quanto é coisa. Isso é fácil. Para quem trabalha na área, isso é fácil. Bom, seguindo em frente, então, o que o pessoal fala? O pessoal fala o seguinte, de tudo isso aqui que a gente tem, a coisa que dá para perceber, já que tudo está barato, tudo está global, tudo está fácil, o que a gente mais precisa é de talento. Né? E talento não é gente que saiba muito tecnicamente de um assunto, sabia? Quantos caras vocês já viram cantando pra caramba naqueles programas aí que vocês já viram todo dia? Né? O programa de calor é bom no Brasil. Em qualquer lugar do mundo o programa de calor é bom, né? Mas quantos caras e quantas caras vocês já viram cantando muito? E basicamente eles não fazem sucesso. Porque é muito mais do que isso, talento. O talento tem uma habilidade cognitiva totalmente diferente que vocês, sugiro fortemente, desenvolvam, que é a capacidade de serem leves. Pessoa que reclama a vida toda de tudo, não vai. Pessoa que olha para o lado a vida toda de tudo, não vai. E olha só, vai, mas a vida é tão rapidinho, tão rápida essa vida, tão maluca essa vida, que de repente você passa a vida toda olhando para o lado, ou reclamando de tudo. Então você tem que conhecer muito bem um determinado conhecimento. Mas você também precisa ser leve. Leve. E é isso que o pessoal tem falado que são as outras habilidades cognitivas. A leveza de ser. Não é? Parece bobagem que eu estou falando, mas não é tanto não, vocês vão ver ao longo dessa vida. Tem várias outras coisas aí acontecendo. Não vou passar esse exemplo não, porque esse exemplo demora muito tempo e agora a gente está com o tempo cansado já. Quero passar para vocês em outra coisa. Quero mostrar para vocês que hoje, se você fosse perguntar para mim, ei, professor, quais são as técnicas que eu preciso entender? Aquela coisa de sempre, né? Ser ou não ser, eis a questão. Eu digo para vocês, já está tudo mapeado.
Todas as técnicas que vão fechar daqui a simplórios 5 a 10 anos, todas elas já foram mapeadas por intensidade. 3.800 donos de grandes corporações ou CEOs de grandes corporações foram entrevistados pelo planeta. Muitos dos Estados Unidos, muitos da Europa e muitos da China. E por incrível que pareça, todos esses caras chegaram à conclusão das mesmas 11 básicas tecnologias. A única diferença é que eles inverteram quais eram as prioridades. Ora, vocês vão pensar diferente deles? A gente tem que reinventar a roda? Ou a gente tem que reinventar o significado? Qual o nosso significado de produtos? Sabe que a maior geração de produtos de software que a gente tem, de apps que a gente tem, sabe para qual é o nosso principal produto aqui no Brasil? Chutem. Encontros. Encontros. Nós temos muita gente boa, gastando muita inteligência artificial, gastando muito poder de posicionamento geográfico com encontros. Nada contra, acho super bom, super legal, mas o nosso país não pode ser simplesmente colocado nessa linha. A gente podia desenvolver outras coisas ligadas para outros segmentos. E é isso que o pessoal tem perguntado. Quais são as possibilidades de desenvolvimento de outras cadeias? Se vocês aqui fossem trabalhar, como é que é o seu nome, Listrado? Qual é? Lucas. Pô, Lucas também, né? É a geração do Lucas, né? Lucas, me diz uma coisa, bicho. Se você fosse se formar aqui e pensasse em trabalhar num setor específico, qual era o principal setor que você trabalharia? Se você fosse empreender, tirando encontros. Diz uma área aí. Automotivo. Automotivo você não ia conseguir nem cheiro. Porque o primeiro fornecedor do automotivo é uma multinacional, o segundo multinacional, o terceiro... Estou falando fornecedor assim, ó. Para você colocar uma suspensão no automóvel, uma empresa fornece a suspensão. Aí tem uma outra empresa que fornece o amortecedor. Aí tem uma outra empresa que fornece o pedaço de peça que vai dentro do amortecedor. Aí tem uma outra empresa que faz a matriz para fazer aquele pedaço de peça que vai no amortecedor. Isso a gente chama de tiers. A cadeia de fornecimento, os tiers da cadeia automotiva, no Brasil são todos multinacionais. Dificilmente você conseguiria entrar. Diga uma outra área para mim, Lucas. Sem cola da Camila. Qualquer uma. O que você comeu hoje de manhã? Pão? Pão vem de quê? De trigo? Vem da onde o trigo? Vem do mato, né? Ué. A gente só chamou de uma outra coisa, mas é mato. O trigo é um mato. Ué, não é um mato? Ele é plantado. Qual o maior setor brasileiro? Agrobusiness. Engraçado que todos vocês, todos aqui nessa sala, eu desafio quem aqui nessa sala não tem um parente que não tem relação com o campo. O estado de Santa Catarina é o estado que mais tem alguma relação com o campo. O que mais está conectado, apesar de ser um dos estados mais industriais que tem, percentualmente falando. Todos vocês têm. Mas o que é engraçado é que aqui em Santa Catarina todo mundo foge do campo, né? Engraçado que é o maior dinheiro que tem no país e basicamente é o que está mais precisando de tecnologias. Vocês estão vendo aqui uma área de 50 mil hectares, 50 mil campos de futebol, que está tendo uma colheita, basicamente. E ali a gente tem um trator só, comandado por uma pessoa. Todos os outros tratores são slaves. Não tem piloto. E o que é engraçado é que essa plantação que está à frente é uma plantação que geralmente a gente precisa, para grandes plantações, a gente precisa recorrer a satélites. O Brasil não tem satélite. Então ele tem que comprar de gringo. E quando a gente está bem na plantação, o gringo não quer vender esse sinal de satélite para a gente. Só que tem uma outra coisinha que dá para a gente pegar. Drones. Drones. Como é que chama? Um enxame de drones é capaz de passar um conjunto muito grande de informações. Sabe como é que faz um drone? Ao final do curso eu desafio vocês. O desafio que vocês não consigam construir um drone. Porque drone basicamente é um conjunto, uma salada de coisinhas bem simples que dá para fazer. Tanto é que vende na China.
Nada contra a China. Mas o ponto nevrálgico nessa história toda é que se você for pegar qualquer empreendedor de drone, ele está trabalhando ou para defesa ou para o setor aeronáutico. Não está trabalhando para o campo. E assim vai para tudo quanto é sensor de umidade, sensor de geoposicionamento, sensor de tudo. Lucas, agrobusiness é bom. Ou então, petróleo. Ninguém produziu tanto petróleo a tão profundidade quanto o brasileiro. Por incrível que pareça, acredite se quiser, a gente consegue pegar petróleo a 6 quilômetros de profundidade. E quando chega lá, 6 quilômetros, tem que perfurar mais um pouco para chegar. 6 quilômetros. Você não chega... Onde é que vai parar 6 quilômetros daqui? Vai dar mais ou menos lá no viaduto, né? Lá no viaduto lá da Beira-Mar. Essa é a profundidade que o brasileiro consegue pegar petróleo. Vocês têm ideia do que é isso? Só que é o seguinte, lá embaixo não tem ninguém que vive. Não dá para montar uma plataforma lá embaixo. Tudo é feito com máquinas que fazem máquinas. Só o Brasil consegue desenvolver isso com muita facilidade ao longo do tempo. Só o Brasil não. Curiosamente estão falando que essa empresa não serve para nada. Curiosamente, né? Que essa empresa não serve para nada, que tem que ser vendida rapidamente, que ela é totalmente corrupta. É bastante corrupta. Mas, curiosamente, somos somente a gente e a Inglaterra que consegue perfurar. Não é estranho? Bom, tem um mundo de coisas nesse setor de óleo e gás. Um mundo de coisas boas nesse setor de óleo e gás. Só falei 2 áreas para vocês, mas perceba que as coisas estão nas coisas mais simples. E o pior de tudo, não venha me dizer que petróleo não tem importância. Porque é uma maneira bem fácil. Como é que é o seu nome? Gabriel. Gabriel, a sua pulseira, a sua jaqueta, a sua calça, o shampoo do seu cabelo, o seu suporte de assento, o seu tênis, a sua cadeira, todas elas são de petróleo. Quem vai me dizer que petróleo é para queimar, para simplesmente queimar para fazer combustível, é porque não entende nada de petróleo. Nós somos uma geração que não consegue trabalhar sem petróleo. A gente não consegue viver sem petróleo. Lembra a idade do bronze? É isso. E eu já vou acabando aqui mais ou menos, porque quando a gente fala de coisas específicas a respeito de tudo, a gente termina falando de uma coisa básica, que é recursos humanos. Só para terminar. Menina, como é que é o teu nome? Você mesmo. Cristal. Cristal, quantos anos você tem? Você fazia o que quando você tinha 14 anos? Você sabe uma coisa, Cristal? Com 14 anos, nós temos hoje 3 bilhões e meio de habitantes na face da Terra que tem algum tipo de carteira assinada. Sabia? De 8 bilhões, 3 bilhões e meio tem algum tipo de contrato de carteira assinada. Desses 3 bilhões e meio de pessoas, 1 bilhão de pessoas, quando você tinha 14 anos, não estavam nessa profissão que eles estão hoje. 33%, quase 33%, 32% das profissões que hoje existem na face da Terra não existiam 5 anos atrás. E olha a coisa mais gritante, Cristal. Daqui a 8 anos, que é mais ou menos quando você vai estar no auge da sua profissão, daqui a 8 anos, aproximadamente 65% das profissões que serão ofertadas não existem ainda. A minha filha, Cristal, tem 18 anos. Ela está prestando vestibular agora. E eu tenho reclamado dela pra caramba, porque eu acho que ela não estuda. Ela namora muito, sabe? Namoradeira. E eu vou dizer uma coisa para ti. Sabe o que ela me responde, Cristal? Pai, por que você está preocupado com a profissão que eu vou ter se ela não existe? Ela me arrebenta, né? Porque é verdade. Perceba que a gente está num dilema agora, que vocês estão estudando para algo que vocês não sabem para quê, mas saibam que é fundamental que vocês aprendam aquelas tecnologias, que essas tecnologias serão as tecnologias que vão lhes conectar um mundo muito fácil, que é um mundo que vocês não sabem, mas que vai precisar. Todo mundo está dizendo que essas tecnologias são as tecnologias mais importantes. Tem várias coisas dizendo que, basicamente, essas
lógicas, tem já vários mapas. Se você quer fazer tal área, tem tais tecnologias, tal área, tais tecnologias, mas o mais importante é que, como esse mundo é por significado, começam a aparecer umas coisas muito diferentes, que até então a gente não tinha. Por exemplo, Cristal, desculpa estar brincando contigo, mas não fique bravo. Eu falei sabe por que eu perguntei para Cristal? Por uma coisa básica. Sabe que grande parte das profissões que as mulheres participam são profissões de significado. Todas as profissões ligadas a relacionamentos humanos, elas são mais infestadas de mulheres. Todas as profissões relacionadas a mais desenvolvimentos tecnológicos, elas são mais infestadas por homens. Só que a gente está chegando numa época em que o tecnológico perde a sua relação para o significado. E por incrível que pareça, a gente está perdendo dinheiro quando a gente não tem mulheres no mundo tecnológico, mas drasticamente perdendo dinheiro. Os Estados Unidos percebeu isso há 5 anos aproximadamente e começou a desenvolver uma coisa chamada Women in Computer Science. Mulheres na ciência da computação. Isso tem mudado a lógica, porque eles têm percebido que os produtos estão saindo para significado. Porque homem, sinceramente, homem não é bom para significado. Está lá, comprovado. Só que as nossas empresas são compostas por quê? Por homens. Se você for pegar qualquer tipo de empresa ligada a desenvolvimento tecnológico, quem são os líderes? Homens. Isso é muito ruim. Isso tem mostrado classicamente que a gente vai perder. E tem um outro fator aqui na face da educação ainda. Santa Catarina não procria mais. Não é verdade? Procria pouco. Quantos de vocês aqui têm muitos primos? Na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, era todo mundo levantando a mão aqui. Só a família do meu pai foram 13 filhos. E cada dos 13 filhos tiveram 6 filhos. É muito filho. Hoje, eu tenho um sobrinho. Naturalmente. Sabe o que aconteceu na prática? Aproximadamente metade da população catarinense que trabalha em empresas, 800 mil pessoas que trabalham em empresas, metade da população brasileira daqui a 5 anos terá mais que 45 anos. Se é difícil formar um jovem num mundo conectado, tu imaginas formar um jovem de 45 anos num mundo conectado. Então nós temos alguns desafios em educação. Mulheres para a indústria avançada, jovens de 45 anos para a indústria avançada, e vocês, que precisam ter necessariamente vontade de meter a mão e não serem passivos. Passividade corrompe nesse aspecto. Então, em termos práticos, o que os americanos perceberam? Que se investir em gente, eles passam. E foi isso que aconteceu. Essa figura é uma figura bem legal, porque ela diz o seguinte, ela é praticamente a penúltima figura. Ela diz o seguinte, isso aqui é a quantidade de produto exportado, fabricado e exportado por um determinado país. Isso aqui, essa bola maior aqui é de 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Tá bom? E daí ele diz o seguinte, os principais países exportadores são China, Alemanha e Estados Unidos. E o que é legal nessa figura é que aqui está o Brasil. Ó. O Brasil tem 75 bilhões. Os caras têm 2 trilhões e alguma coisa. Tá bom? E agora essa figura diz o seguinte, essa pizza aqui, um conglomerado de profissões, de produtos onde profissões são pouco importantes, não são tão complexas, metade da complexidade e muita complexidade. Os Estados Unidos, a fatia de produtos que tem gente com muita complexidade é maior. Significa que o valor desses produtos é maior. São países mais ricos. E por isso eles tendem a passar rapidamente num dado tempo. Estudar hoje, com entendimento de significado, para que vai servir para a sociedade aquilo que eu estou fazendo? É o mais importante que a gente tem que ter. E é aí que eu estou dizendo que são as habilidades cognitivas. Rir mais, ser mais leve, conversar mais. Só que sempre colocar aquilo que você aprendeu naquelas suas conversas do dia a dia. Para quando serve isso, gente? Basicamente, isso é uma conversa bem simples. Os especialistas dizem que todo esse papo que eu falei com vocês, todo esse papo,
o tempo todo durante essa 1 hora e 10 minutos que eu falei com vocês. Tudo isso será a pura realidade cristal daqui a 4 anos. Em 2020, tudo que eu falei para vocês é comum, é lugar comum, e vocês nem vão perceber. Portanto, tem um monte de coisa legal, porque vocês estão se formando nisso. Eu desejo para vocês muito boa aula ainda, não sei se vocês vão voltar para a aula, desejo para vocês um excelente fim de semana, desejo para vocês tudo de bom, e que vocês sejam muito felizes aqui no curso de vocês, e que vocês sejam muito alegres e compartilhem com seus amigos tudo que vocês aprenderem. Tá bom? Obrigado, hein? Pessoal, só uma orientação, professor Jefferson, obrigado pela palestra mais uma vez. Lembrando que eu esqueci, né? No início eu esqueci de comentar com todos vocês que o Senai está conectado com as 5 faculdades, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, Chapecó e Florianópolis estão assistindo a palestra, então os nossos colegas das faculdades do Senai estão conectados, estão assistindo, participaram através do nosso sistema de videoconferência e assistiram a palestra. Então, obrigado, professor, pela palestra, pelas oportunidades e pelas nossas vivências que nós vamos ter aí pela frente, né? Só uma experiência que é lógica, que todo mundo já viu, que nós temos aqui no Senai, uma máquina de alimento, né? O pessoal falou de café. Hoje nós preparamos o tipo de café, a dosagem de café, tipo de café, a máquina faz automaticamente, ela imprime café, né? Tá. Tem lá na cantina, deve ter uma maquininha lá de imprimir café. Isso aí. Isso aí. Tá joia, pessoal? Então, muito obrigado. Parabéns, professor, pela palestra. Valeu.